dois, Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Se coloque de pé, vamos adorar aquele que é único, é digno de receber a nossa adoração, de receber o louvor que sai da tua boca. Nessa noite nós viemos aqui para invocar a presença do Senhor, para clamar pela Shekinah dele sobre nós. Quero te convidar a erguer as suas mãos e falar com esse Deus, preparar esse ambiente para ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos, Senhor, nesse momento, todo esse período de louvor em Tuas mãos. Invocamos aqui a Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, ver o Teu agir em nosso meio. Queremos, Senhor, sentir o Teu toque diferente nessa noite, Pai, porque a Tua presença é o combustível, Pai, que nos faz continuar, Senhor. Então que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha, Pai, sobre essa casa, Deus. Porque sem Ti nada somos, Pai, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Venha, Senhor, só queremos a Tua doce presença, Pai. Que a Tua presença, Pai, ela venha pairar neste lugar de forma sobrenatural. E que ao sairmos daqui, que ela possa nos acompanhar, Pai. Essa é a oração que te fazemos, Senhor, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que possamos ver a Shekinah do Senhor. Aleluia. Palma da mão, fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena acreditar, sua palavra não falha. Quero ver a sua Shekinah.
todo o tempo. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Com tua misericórdia pra sempre. Você pode cantar isso nessa noite? Senhor, tu és com tua misericórdia pra sempre. Ele é bom.
Glórias a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Essa música, ela fala que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Isso é uma verdade. Nós precisamos ser reconhecidos por Cristo Jesus. Porque Ele é único. Ele é único. E nós, quando somos reconhecidos com Cristo, por Cristo, nós somos bem resolvidos. Porque as coisas do mundo aqui nós não precisamos. Nós precisamos de Cristo Jesus. E aqui na política do mundo, quanto mais cargos você tiver, mais alto você chega. Mas na política do céu, quanto mais você mergulha, mais Cristo te exalta. Quanto mais você se aprofunda na adoração, mais Ele te exalta, mais Ele fica próximo de você. Na verdade, mais nós ficamos próximos dEle, porque Ele sempre está de braços abertos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante comigo. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Diga. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Diga, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Peça isso a Ele. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. Declare no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça
seus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me mantém, tua presença é o meu prazer. no santo dos santos. Declare. É o meu abrigo, adora o nome dele, adora o nome dele. Oh Senhor, tua presença, Pai, é o nosso prazer. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer, 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 é o meu prazer, Senhor. Te adoramos, Senhor, pois tua presença é o nosso prazer. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti, somente a ti, Senhor. Eu ergo as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quero ouvir sua igreja cantando: é o meu maior prazer, é o meu maior prazer. Diga só a Ele. Adoro a ti.
presença dEle é algo prazeroso, que é o nosso maior prazer. Glória a Deus, queremos te adorar, Jesus, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Não cesse de adorar. Diga palavras de amor a esse Deus. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És totalmente
consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos Todo o nosso ser. mais uma vez. Consagramos. Oh, glória, glória a Deus. Oh, Ele é o único que merece receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração nessa noite. Se você veio adorar Ele, levante as suas mãos aos céus e comece a declarar palavras de adoração a Ele. Oh, Jesus, nós te bendizemos, Pai. Santo, santo é o Teu nome. Só Tu és santo e não há outro. Não há outro como Tu, Jesus. Faça essa oração comigo nessa noite e peça a Ele para tocar em você nessa noite. Senhor, vem me tocar. Senhor, vem me transbordar da Tua presença. Oh, aleluia. Cante isso. Lembro quando te encontrei, os abraços que senti, várias vezes eu caí. Obrigada, Jesus. Eu que achava estar bem, mas me rendo, me rendo, me rendo, me rendo. Quando se rendem nessa noite, abraços que senti e fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, me rendo, me rendo.
Toca em mim de novo. Enche-me de novo. 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 Toca em mim de novo. Peça isso. Enche-me de novo. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Sem Tua presença nós somos nada. Sem a Tua presença nossa família não é nada. Oh, Senhor, queremos mais da Tua glória, da Tua Shekinah. Oh, Espírito Santo, Ele passeia nesse lugar. Ele passeia nesse lugar. E se você pode sentir, erga as suas mãos. Declare, Senhor, Tu és santo. Tu és digno. Tu és digno. Tu és santo. Toca no Senhor. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nos encha nesse lugar, Senhor Jesus. Porque sem Ti não somos nada, Senhor. Aleluia. Obrigada por Tua graça sobre nós, Jesus. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por ter chamado a cada um de nós aqui nessa noite. E se você não ouviu o chamado do Senhor ainda, hoje é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. E Ele diz: eu estou te chamando hoje. Eu estou te chamando hoje neste lugar para se levantar, para fazer a minha obra. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, diga isso. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça e a voz e o meu coração queimou, que um dia vale mais que mil. Oh, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença
atraído. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me deixarei da tua presença. Atraído pela tua presença, eu não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com a tua Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Deus. Diga pra ele, distante de ti, Senhor, eu não posso. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer.
todas as coisas. Aleluia. Dê um abraço, um beijo no seu irmão. Diga para o seu irmão: Jesus te abençoe, rica e abundantemente. Queridos, sem mais delongas, deixa eu passar para você o nosso trabalho dessa semana. Terça-feira tem culto da família com oração. Você é o nosso convidado. Eu vou estar na quinto passo do nosso tempo de restituição. Então você tem essa oportunidade de estar conosco na terça-feira. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, a partir das 8 da manhã. Vem cá, Henrique. Henrique vai estar falando. Adriano, depois afina mais um pouquinho aqui, que está muito grave aqui para mim, por favor. O Henrique vai estar falando sobre a quinta-feira nossa. Vamos lá. Pai do Senhor, irmão, amém? Amém, gente? Ó, na quinta-feira, a gente está tendo aqui as quintas proféticas, tem sido uma bênção. Essa próxima quinta-feira agora, na verdade, as próximas quintas-feiras, como a gente está no Outubro Rosa, né? A gente vai estar falando sobre vamos ter só mais 3 quintas-feiras à frente aí. Então, a gente vai estar falando de 3 mulheres da Bíblia, tá? Que se destacaram. Eu queria convidar vocês, a juventude, para vir, as mulheres da igreja, o Ministério de Louvor. Essa quinta agora choveu bastante, então ainda veio bastante gente, com muita chuva, muitos lugares alagados aí, veio bastante gente. A gente está esperando vocês aqui. Deus tem feito coisas grandiosas, amém? Pastor Davi que esteve aqui, né? Pastor Daniel. Nós tivemos na quinta-feira passada o pastor Daniel da Nova Vida. Ele é filho de um pastor muito antigo da nossa vida, que é o pastor Ronaldo, né? Isso, Bispo Ronaldo hoje. Ele esteve aqui pregando para a gente, foi muito legal. E essas quintas proféticas têm sido algo muito especial para a gente. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, domingo de manhã temos Escola Bíblica Dominical, depois o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, e sempre à noite esse culto que começa às 18 horas. Você é o nosso convidado. Esteja conosco. Esse final de semana nós temos um encontro de tratamento, não é isso? Eu não vou estar aqui nem de manhã nem à noite, mas peço aos irmãos que venham, que participe. Tá bom, gente? Não é o pastor está ausente, ninguém vem para a igreja. Não faça isso. Nós vamos estar com uma turma trabalhando. Quem vai dirigir todo o louvor será o JPEG aqui da nossa igreja. Vai estar dirigindo louvor pela manhã e também o louvor na parte da noite. Então, você tem essa oportunidade de nos abençoar. Amém, amados? Então, venha, participe, que vai ser algo muito especial para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Vem cá, Jaqueline, rapidinho. Eu estou correndo porque o pessoal do anúncio, eles falam bastante, sabe? Aí eu não posso deixar pouco tempo para o Cléo de jeito nenhum. O importante é que eu amo meu pastor, né? E Jaqueline também eu amo. Vamos lá, pessoal. Então, dia 14, bate-papo da melhor idade, às 15 horas, próximo sábado. Dia 15 vai ser o sorteio da suíte. Gente, tem muito número ainda a ser preenchido, tá? Então, quem tiver ainda interessado, me procura no final do culto, porque hoje o Reis não está aqui, então eu pego o seu nome, o Pix, tudo direitinho. Deixa eu pular aqui bastante. Dia 28, gente, a nossa festa das crianças, 15 horas. Deixa eu dar um aviso aos pais. Por favor, venham. Nós temos uma surpresa para vocês, pais responsáveis das crianças, que vão estar aqui conosco, tá? Então, dia 28/10, 15 horas, as crianças vão brincar, fazer o... Gente, olha só, os pais que vão trazer as crianças, eu peço a vocês, não venham aqui, deixem as crianças e saem correndo, não. Porque esse projeto para as crianças é para as crianças e para os... Não adianta você, toma meu filho, que eu vou no cinema, ver alguma coisa, vou lá comprar o que faltou. Não, 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 não. Esse trabalho é para quem? Não, os pais... Tem pai aqui? Levante a mão. Não, levante a mão, os pais. O trabalho é para você também. Nós vamos ter um tempo com as crianças e um tempo para os irmãos. Olha só, reserve este tempo, porque vai ser bênção para a sua vida, pais. A igreja preparou algo muito especial para vocês, que são os pais. Amém? Amém. Dia 20, gente, com o nosso culto rosa, às 19 horas, aqui na nossa igreja. A nossa pastora convidada, missionária Luciene Souza. Então, todas as mulheres, adolescentes, venham participar também do nosso culto. E a Marcinha pediu para vir de rosa ou de vermelho. Como a Marcinha gosta de rosa, por favor, vamos obedecer a nossa líder. Amém? Gente, também no dia 27/10 tem o nosso culto de casais, às 19h30, tá? Com o pastor Vanderlan.
Também não deixem de vir. E o nosso passeio com batismo no dia 23/10, procurar a irmã Alcineia. Oi? 23/12, gente. Então, 23/12, véspera da véspera do Natal, procurar a irmã Alcineia. Quem quiser batizar, quem quiser ir para o passeio, vai ser o nosso passeio de confraternização e batismo. Agora, gente, vamos sortear aquela cesta linda do Geração Vida, que graças a Deus todo mundo participou. Conseguimos R$1.000 para a nossa festa, porque vocês participaram. E agora vamos ver quem vai ganhar. Por favor, pode sortear. Vamos ver quem vai ganhar. O senhor ficou, pastor? Deixa eu ver se a Marcinha tirou. Se a Marcinha não tirou, o senhor vai brigar com ela, pastor. Eu acho que ela não ficou dessa vez, não, pastor. Mas a gente vai fazer outra. Pode sortear. Gente, foi uma bênção. Número 28, calma aí. Quem é o 28? Selma da Viviane. É uma amiga da Viviane que comprou, então a cesta vai ser entregue a Vivi para entregar a amiga dela que nos abençoou também. Viviane aqui, ó. Ah, ela tá lá, gente. Amém. Coisa boa. Parabéns. Gente, orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém. Graças a Deus. Se eu tivesse escolhido os números, com certeza eu ganharia. Com certeza. 18, 28, 38, 48, 58, 68, aí vai. Né? Já ia ganhar, com certeza. Ganharia ou não ganharia? Certeza, tá vendo? Ninguém quis vender para mim, né? Graças a Deus que eu não vou comer chocolate, né? Ah, tem a próxima. Tem algumas pessoas que nos... Quer dizer, uma pessoa que nos visita, Andressa, cadê ela? Oi, fica de pé, meu amor, por gentileza. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Só ela? Você pode aplaudir Jesus pela vida da nossa amiga aqui? Quem está próximo aí, diga seja bem-vinda. Faça isso, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por ter vindo, tá? Fica sentado aí direitinho. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Neste lugar que você está, que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório. Quero dizer para os irmãos que só na semana passada nós pagamos uma conta de luz, né? Eu até disse assim, diminuiu, né? Mês passado nós pagamos, mês retrasado nós pagamos R$4.150 de luz, né? E de energia, e nesse mês nós abaixamos um pouquinho, 3.980. Amém, né? Muito pouco que nós baixamos. Aqui nós temos um vício muito grande, é um ensaio, é um ar-condicionado ligado. É um trabalho na escolinha, o ar-condicionado ligado. Então, a gente tem essa comodidade aqui de ter os ar-condicionados. Então, isso acontece muito e a nossa conta ela vai lá em cima. Peço a todos que economize bastante. Nós nem entramos no verão, estamos com uma máquina parada, estamos com a máquina de cima parada. Deu um probleminha, mas essa semana nós vamos consertar. Tanto essa máquina como a outra máquina. O mecânico já está para vir. Isso aí aconteceu por causa de uma pancada de luz que nós tivemos aqui. Então, num domingo, deu aquela pancada de luz, queimou uma máquina de café lá embaixo, queimou o nosso freezer e deu um problema em 2 máquinas, mas essa semana, fica tranquilo que nós vamos resolver isso. Amém? Nós estamos na semana de encontro, uma semana muito corrida para a gente, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém? Até domingo, acho que está tudo pronto aí. Falo para o pessoal que tem de costume de estar aí na galeria, que a gente vai consertar. Tudo custa, não é isso? Nós tivemos um problema sério também nessa pancada de luz, nos par LEDs aqui da igreja, queimou algumas coisas, queimou uns par LEDs ali, aqui do lado. Então, nós vamos mexer nisso essa semana. Já compramos uma fonte para cada canal, para quando acontecer isso, não dar problema nos nossos par LEDs aqui da frente, que são caros, estão no alto, difícil de trabalhar. Então, nós estamos lutando para isso, já compramos a fonte já está aí para a gente fazer esse trabalho aqui na nossa igreja, mas consertamos já o freezer, queimou o que estava na cafeteria, queimou mesmo o motor queimou, não é isso? O motor queimou, o outro nós salvamos, conseguimos salvar.
né? A máquina de café foi uma peça de segurança, já chegou a peça de segurança, nós vamos trocar amanhã essa peça de segurança. Então a gente corre, aconteceu um probleminha, a gente corre para lá, corre para cá. Essa é a vida de um pastor, amém? Então, às vezes você vê aqui, tu fala, é tão bom estar falando ali na frente, mas se você for governar, ou trabalhar, ou administrar um local, você vai ver o quanto peso é. Fora cuidar de vidas, fora estar atendendo em gabinete, fora estar fazendo sepultamento, fora está fazendo casamento, fora está fazendo 15 anos, e mais ainda. Amém, amados? Então, a empreitada é muito grande, muito grande. Esse dia eu estava falando com um rapaz, a gente começa na segunda-feira, quando a gente vai ver, já é sexta. Meu Deus, que é isso? Né? O tempo corre muito rápido, mas eu tenho certeza que o seu amor, hoje, né, você vai abençoar esta casa, você vai dizimar, você vai entregar, e essas demandas, nós vamos assim, trabalhar nesta semana, e essas demandas, elas serão assim, realmente bem tratadas, bem cuidadas, com o seu amor e com a sua dedicação à casa de Deus. Amém, amados? Que você dê o seu dízimo, que você dê a sua oferta, espero que seja bênção para a sua vida. Amém? Você que pegou o seu envelope, fique de pé, que nós vamos orar. Agora nós fizemos um podcast, né? E foi algo assim, para mim, extraordinário. Tivemos assim um público bom, né? Já está quase em 400 e poucas visualizações. Você vai dizer, pastor, é pouco, tem gente que tem 1.000, 2.000, 3.000, sim, mas estamos caminhando. Sexta-feira agora, eu peço a você que você pegue e entre no nosso canal a partir das 20 horas, amém? Porque eu vejo um povo muito pequeno da nossa igreja no podcast. Se você puder parar um pouquinho, assistir o nosso podcast, vai ser legal para você. Nós vamos falar sobre rota de colisão. Amém? Amém, amados? Amém. Viúva de Naim, enterrando seu filho. Amém? Vem Jesus com a sua comitiva. Aquela rota de colisão. Aconteceu algo extraordinário. A Bíblia vai dizer que Jesus teve misericórdia da viúva. E nós vamos tratar sobre essas rotas de colisões. O que acontece na nossa vida, como é que acontece, por que acontece, porque numa rota de colisão dessa acontece um desastre, muitas vezes algumas pessoas morrem,
né, numa rota de colisão dessa. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto. Vai estar conosco, o Henrique vai estar conosco na sexta-feira. Não sei se o Rafa está aí, porque falaram, pô, eu queria que o Rafa, legal demais, teólogo, pá, né? Foi espetacular o nosso trabalho na sexta-feira. Não sei se o Rafa vai poder estar conosco. O Jorge Alexandre também foi muito legal. O povo, amou as palavras que o Jorge Alexandre trouxe para a gente, não é verdade? Ele não vai poder estar na sexta-feira, nós vamos arrumar uma outra pessoa para estar conosco. Eu desço para o encontro no sábado, eles vão estar no encontro já na sexta-feira, preparando o encontro. Então, nós vamos pegar mais uma pessoa para estar conosco, falando sobre rota de colisão. Amém, amados? Então, faça isso e esteja conosco. Gostaria que você ficasse de pé, é isso? Hoje nós vamos ouvir algo muito especial para a gente. Muita gente comentou, falou comigo sobre a mensagem de domingo, do último domingo do mês que nós vivemos, que foi mês passado, e hoje a segunda parte, né? Hoje temos aqui conosco o Cléo, o pastor Cléo, vem cá, vamos aplaudir Jesus pela vida do pastor Cléo, mais forte. Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez, tá? Glória a Deus, você pode sentar. Boa noite, amada igreja, quem está feliz com Cristo aí, diga amém. Uma alegria muito grande poder voltar nesta casa abençoada, tendo a certeza que o Espírito Santo de Deus marcou encontro conosco. Meus irmãos, antes da palavra, eu gostaria, hoje eu consegui trazer meus 4 livros que foram lançados pela editora Central Gospel. Esses livros, eles são muito interessantes, porque são livros que você pode dar de presente para qualquer pessoa, independentemente do credo religioso. Essa pessoa, ela vai receber esse livro, e esse livro tem base bíblica, tem também base na ciência e na psicologia. E são temas que eu acredito que são temas importantes e rotineiros. Então, eu gostaria, se você puder, comprar de presente, dar de presente para alguma pessoa que não conheça ao Senhor Jesus. Então, eu tenho certeza que você será um canal de Deus, assim como também você comprar, né, e você possa estar utilizando. O primeiro livro que eu gostaria de anunciar para vocês, a palavra mais falada no meio acadêmico e na área de saúde, no período da pandemia, foi a palavra resiliência. Alguém já ouviu falar nessa palavra resiliência? O que é resiliência? Resiliência é um comportamento aprendido, é você passar por um estresse e por um trauma e sair mais forte de como entrou. Eu estou pregando para um povo resiliente. Quem gostaria de ser mais resiliente, levante a mão bem alta aí. Você acabou de pedir problema para Deus. É verdade, porque resiliência não é dom, não é talento, é comportamento aprendido através do estresse e do trauma. Então, o que a Bíblia fala sobre resiliência? E nesse capítulo, aqui nesse livro, melhor dizendo, eu falo como desenvolver a resiliência, o que de fato é a resiliência, e também tem 2 capítulos importantes. Um que eu falo sobre luto e também sobre perdas, muito interessante para você que perdeu um ente querido, uma perda material, emocional, ou perdeu até um trabalho. Então, como elaborar esse luto. E também um capítulo que eu falo sobre autoestima, muito importante. Autoestima é um tema que todo mundo gosta de falar, mas é um tema muito profundo e complexo. Então, nós falamos sobre como desenvolver uma autoestima saudável. Muito interessante esse livro. O outro livro, olhe para o irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de ansioso aí. Deixa eu ver se ele tem cara de ansioso, né? Esse aqui é o otimismo, a arte de interpretar momentos difíceis da melhor maneira possível. Infelizmente, existem pessoas que não conhecem o Senhor Jesus e são muito mais otimistas do que muitos servos de Deus. Então, quais são os hábitos de pessoas otimistas? Como desenvolvemos o otimismo? E também tem um capítulo aqui que fala sobre superando as preocupações. Como melhorar, né, o nosso comportamento e regular as nossas emoções no que tange a ansiedade. Então, um livro muito interessante. Se você conhecer algum ansioso, fala assim, eu não vou te dar Rivotril de presente.
Eu vou te dar esse livro de presente. E você vai estar ajudando essa pessoa. O outro livro é o livro Alta Eficácia. Final do ano está chegando. Quem é que crê que esse final de ano vai ser uma benção aí, hein? Então, todo final de ano, obrigatoriamente, você acreditando em Deus ou não, você faz uma reflexão, como foi o seu ano, e você projeta também seus planos, seus objetivos para o ano futuro. Então, como desenvolver uma mentalidade de alta performance? O que seria alta eficácia? Alta eficácia é uma coluna da autoestima, que é o quanto nós acreditamos que somos capazes de realizar coisas significativas e relevantes. Então, nesse capítulo aqui, nesse livro, falo o que é alta eficácia, como desenvolver a alta eficácia, falo sobre disciplina, e também um capítulo muito interessante que eu falo sobre a síndrome do impostor, o quanto nós nos auto-sabotamos diante dos desafios da vida. Então, é um livro muito interessante. O prefácio foi escrito por 2 atletas de futebol que nós atendemos, um é o Hever, jogador do Atlético Mineiro, e o outro é o Thiago Maia, jogador do Flamengo. Muito interessante esse livro. E este livro foi considerado, pela graça e misericórdia de Deus, um livro best-seller. A editora colocou até um selo aqui de best-seller. É o livro Vencendo a Procrastinação. Você conhece alguém que procrastina? Levante a mão. Tem irmão que procrastina até levantar a mão, né? Mas o que é isso, procrastinação? É palavrão? Não. É deixar para amanhã o que devemos fazer hoje. Olha, tenho certeza absoluta, pastor Ney, ao longo dos seus anos de ministério, eu atendendo pessoas na igreja durante 20 anos, no consultório, pessoas talentosas, habilidosas, pessoas que vivem a promessa, né? Vivem uma vida santa, uma vida reta, têm promessa de Deus, mas procrastinam. O que começam, param. E existe uma diferença entre preguiça e procrastinação. Preguiça eu deixo de fazer, não tenho prejuízo, mas procrastinação eu deixo de fazer e começo a ter prejuízo. É um relatório que eu não entrego, é um trabalho que eu não entrego na faculdade e começo a ter prejuízo. Então, nesse livro eu falo como vencer a procrastinação, como administrar melhor o seu tempo, como, elaborar metas e um plano de ação, assim como também os gatilhos mentais que nos prejudicam, os sintomas da procrastinação, que são frustração, estresse e culpa. Então, se você puder levar esses livros, você pode comprar no cartão de crédito, débito ou Pix, um livro R$40, 2 livros R$75, 3 livros R$110, 4 livros R$140. Se você puder, será uma benção. Quem gosta de ganhar presente aí, levante a mão. Então, diga para o irmão que está ao teu lado, não procrastine o meu presente. Graças a Deus. Vamos ao mais importante, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Enquanto você procura, se você tem o hábito de estar sempre entrando nas suas redes sociais, se você possui a rede social, o Instagram, se você puder me seguir, é o @CleoHolanda, nome e sobrenome junto. Ali temos muitos conteúdos bíblicos e também de psicologia que você pode estar compartilhando e ajudando pessoas que de repente podem estar passando por momentos difíceis. Então, se você puder me seguir, será uma grande bênção para que possamos semear da melhor maneira possível a palavra de Deus. 2 Reis 4:8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Então, ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto
obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, está aqui a tua palavra, e a tua palavra diz, Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos use com poder e graça, que não seja o homem a falar, mas o teu Espírito Santo, curando, libertando e salvando pessoas nessa noite. Porque a tua palavra diz em Êxodo 15, 26, o Senhor Jeová Rafá, o Senhor é Deus que cura. Por isso, Deus, se adentrou alguém doente, vai sair daqui curado. Se adentrou alguém aqui oprimido, vai sair daqui liberto. Se adentrou alguém aqui desmotivado, vai sair daqui de pé, exaltando e glorificando o teu nome. Por isso, ó Deus, fala conosco e derrame da sua glória. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, e se você crê, diga amém. Queridos, nessa noite, o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração uma palavra que eu gostaria de ministrar para todos aqueles que aqui se encontram hoje e estão tanto quanto ansiosos no que tange ao seu futuro e à sua vida e principalmente o seu momento. Eu queria, como homem de Deus, profetizar que nessa noite Deus vai lhe dar 4 presentes. Quem gosta de ganhar presente? Então diga para o seu irmão, hoje você vai ganhar 4 presentes. Porém, vamos mergulhar aqui nas Escrituras. Nesse texto nós percebemos que Eliseu, naquela altura a maior autoridade constituída por Deus, estava exercendo o seu ministério, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, não o evangelho, mas pregando a palavra do Deus de Israel, trazendo ali direcionamento, alinhamento e profetizando aquilo que Deus colocara em seu coração. E é interessante porque a palavra de Deus diz, e o texto começa dizendo, certo dia passou Eliseu por Sunem. Geralmente, quando nós usamos a expressão certo dia, de repente, de maneira inesperada, o nosso cérebro, naturalmente, se eu perguntasse para você, me lembre de um certo dia, me lembre de um de repente, naturalmente o nosso cérebro, até por uma questão protetiva, iria lembrar de um episódio negativo. Porém, meu irmão, da mesma maneira que um certo dia chegou em você, da mesma maneira que um certo dia chegou à sua casa, e não foi um certo dia positivo, eu creio também que o certo dia de Deus chegará até você. Porque, afinal de contas, se o inesperado, se o de repente, o certo dia acontece negativamente, por que o certo dia positivamente não pode chegar até você? E é interessante porque Eliseu, ele estava exercendo o seu ministério, quando o certo dia positivo chegou. E esse certo dia chegou, trazendo a ele provisão, prosperidade e vitória. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está sendo os seus últimos dias, ou as suas últimas semanas. Talvez você não era nem para estar aqui, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, o teu certo dia vai chegar. Agora, para que esse certo dia chegue, Deus orienta a Eliseu, falando o seguinte, Eliseu, o teu certo dia chegou, eu vou fazer com que algo bom aconteça na sua vida, porém, você deve passar por um local chamado Sunem. Você, Eliseu, tem que passar por esse local chamado Sunem.
E quando eu fui estudar sobre Sunem, me despertou. Por que Deus não mandou Eliseu ir para Jericó? Por que Deus não orientou a Eliseu falando para que ele fosse em outras cidades e outras regiões? Por quê? Por que Sunem? Por que em Sunem há um milagre? Por que em Sunem há uma provisão? Por que em Sunem há uma resposta? Porque Sunem em hebraico significa lugar de descanso duplo. Olha o que eu aprendo. Todos nós aqui possuímos necessidades emocionais básicas, necessidades materiais básicas. Por exemplo, quem amanhã tem conta para pagar? Quem tem muita? Será que essas contas são coisas extraordinárias, coisas surreais? Não, eu garanto para você que a maioria das contas que você vai pagar amanhã são de suas necessidades materiais básicas. Nós também temos necessidades espirituais básicas. Então você percebe que Eliseu, ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade, porém ele não tinha um lugar de fato para reclinar a cabeça, ou o local que ele tinha era um lugar apertado. Tanto é que alguns textos vão mostrar que Eliseu, ele até ali trabalha com a questão do machado que se perdeu, porque a casa estava apertada e tinha que ampliar a casa. Então você percebe que Eliseu, ele possuía uma necessidade, e essa necessidade foi suprida quando ele entrou em Sunem, ou seja, quando ele entrou numa cidade, cuja cidade o nome era lugar de descanso duplo. O que isso me traz de ensinamento? Você entrou aqui assim como eu, e nós possuímos metas, objetivos, nós possuímos diversas necessidades. Porém, muitas vezes essas necessidades acabam falando tão alto no nosso coração e no nosso espírito, que o excesso de ansiedade faz com que venhamos a tomar decisões erradas. Quer ver um exemplo clássico? Quem aqui, por causa de ansiedade, foi no shopping, comprou uma roupa e depois se arrependeu? Tem roupa, tem calça no teu armário de 1982, que você nunca mais usou. Você comprou porque estava com pressa, meu Deus, você decide errado. Quando você está tomado pela ansiedade, porque a ansiedade é o excesso de futuro, e o estresse é o excesso de presente, porém, o estresse é o medo e ansiedade de maneira fisiológica no nosso corpo, nós ficamos tomados de inquietudes que escolhemos mal. E você imagine Eliseu com essa necessidade, ou com várias necessidades. Deus fala para Eliseu: Eliseu, eu sei do que você precisa, vai para Sunem, porque lá tem resposta para você. O que Deus está falando para você é que não adianta você agir com a força do teu braço, não adianta você fazer tanto movimento. Deus está te convidando nessa noite para ir para Sunem, porque lá tem milagre e vitória para você. Comece a entrar em Sunem, no lugar de descanso, no lugar de quietude. E aí eu me lembro Paulo dizendo, muito interessante, uma carta paulina à igreja em Filipo, onde Paulo vai dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Aí Paulo no versículo 5 vai dizer, olha, que a vossa moderação seja reconhecida diante de todos os homens. Aí no versículo 6, ele vai dizer que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos colocar a nossa ansiedade através das orações, das súplicas e com ações de quê? De graças. Olha o remédio terapêutico de Deus aí. Quer melhorar a ansiedade? Vai orar. Quer melhorar a ansiedade? Começa a agradecer, porque quando você agradece, você libera no seu corpo um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pela motivação e entusiasmo. Aí Paulo, depois de falar que você deve orar e render graças, qual é a consequência disso? Versículo 7, a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo que
Jesus. Aí no versículo 8 vai dizer: tudo que é puro, tudo que é louvável, se alguma virtude há, isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para você. Você pode ter entrado aqui tomado de ansiedade, mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Então diga para o irmão que está ao teu lado: vai para Sunem, meu irmão. Por quê, ô Eliseu, você vai para Sunem? Porque lá se encontra uma mulher rica. Tem mulher aí já dando glória a Deus. Quando nós entramos no texto e falamos, uma mulher rica. Hoje, graças ao bom Deus, existem várias mulheres ricas. E eu estou pregando para várias mulheres ricas aqui. Tem marido que já bateu assim e falou, verdade. Mas você sabe muito bem que naquela altura, a mulher não tinha mercado de trabalho. Você sabe que naquela altura, as mulheres não tinham uma ascensão profissional, era cultural. Tanto é que a maioria das viúvas naquela altura se prostituía. Por isso que Moisés, quando recebe a lei de Deus, Deus vai dizer, Moisés, você deve cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago, no Novo Testamento, chega ao ponto de dizer que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Mas aqui o texto vai dizer que Deus tocou no coração de uma mulher rica. Quem precisa de um milagre, de uma resposta aí? Muitas vezes a gente faz conjecturações, não é verdade? Da onde vai vir o meu milagre? O meu milagre vem do meu tio rico. O meu milagre vem daquele meu amigo que vai colocar o meu currículo naquela empresa. O meu milagre vem daquela situação que eu já estou esperando. E Deus falou para Eliseu, Eliseu, eu conheço a tua necessidade. Entra na terra do descanso, aquieta o teu coração, regula a tua ansiedade, porque eu já toquei numa mulher rica, ou seja, algo imprevisível vai acontecer, algo inesperado vai acontecer. Meu irmão, tem duas pessoas aqui dando glória a Deus e receba essa palavra. Sabe o que Deus está te falando? Levanta a tua mão. Deus já está tocando em quem você menos espera para trazer resposta para a tua vida. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Deus vai tocar em pessoas inesperadas. Deus vai tocar em pessoas que são imprevisíveis, que você nem imagina, que você nem sonha, mas Deus está falando para você, eu já estou tocando, em nome de Jesus, já estou tocando em pessoas para trazer o milagre que você necessita. Porque o seu certo dia chegou. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus orienta Eliseu falando, olha, vai para Sunem, vai para o lugar do descanso que eu toquei no coração de uma mulher. E a Bíblia diz que essa mulher, todas as vezes que Eliseu passava, ela o constrangia para comer pão. Olha que interessante, porque você imagine, Eliseu passava na porta da casa da mulher, e a casa da mulher era linda, ela era rica, devia ser uma casa, a mais, que chamava mais atenção no bairro, ou uma das mais, e ele, paz do Senhor, paz do Deus de Israel, e a mulher, paz, profeta, e ela falava, profeta, vem aqui comer um pãozinho na minha casa. Ele, não precisa não. Ela diz, vem comer pãozinho. Ele, não vou não. Vem, miserável, vem. Porque você sabia, e aí se tiver advogado sabe melhor que eu, que hoje o constrangimento dá até processo. O famoso assédio moral. A Bíblia vai dizer que ela constrangia. Presta atenção, pega na mão do seu irmão e fala assim, Deus não precisa da tua ajuda. Ele poderia passar na frente da casa daquela mulher, a casa muito linda,
e ele precisando de várias coisas, porque ele vivia por um lado e para o outro, e a mulher poderia falar, paz, profeta, ele falava, paz, o que houve? Não é luta, minha irmã, é peleja. Ele poderia se fazer de vítima, ele poderia manipular, ele poderia se colocar no vitimismo, mas vitimismo não chama milagre. Ele poderia dizer, mulher, eu tenho uma profecia para te entregar, porque hoje é moda, qualquer um profetiza, os profetas de Facebook, de internet. Eu falo na minha igreja, 20 anos sendo pastor e psicólogo, se eu começar a profetizar aqui, eu não erro uma. Eu estudo comportamento, eu não erro uma. Você vai falar, pô, pastor Cléo está me inspirado. Um parente meu, ontem me falando no telefone, bem que Deus te usou, você falou que não ia durar 5 meses. Deus te usou. Eu falei, não foi Deus não, foi experiência. Foi nada de Deus, foi estudo. Agora, Eliseu podia manipular. Olha, mulher, ele com fome, tem um mistério de Deus muito forte para te entregar, mas é meio-dia. Quem entendeu o mistério aí? A Bíblia diz que ela constrangeu, sabe por quê? Porque nós confundimos abençoar com precisar. Eu abençoei o meu irmão com uma cesta básica. Não, você não abençoou, ele estava precisando. Abençoar é diferente. Tem gente que só abençoa quem precisa. Não é nada disso. A Bíblia diz, Deus disse a Abraão, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, Abraão, quando alguém te abençoar, a bênção que eu coloquei sobre a tua cabeça, passa para a pessoa. Abençoe quem Deus está abençoando. Quem aqui já emprestou dinheiro e depois se arrependeu? Quem já tentou tirar gente do deserto e depois você que foi parar no deserto? Tem irmão que não tem nem força para levantar a mão. Por quê? Você confundiu abençoar com precisar. Então quer dizer, pastor Cléo, Holanda, que eu não devo ajudar quem precisa? Ajude sempre. Mas não confunda ajudar com precisar, abençoar com precisar. A Bíblia diz que a mulher constrangia Eliseu. Por quê? Esse homem é diferente. Ela dizia para o marido, vejo que esse que passa por nós é santo homem de Deus. Meu irmão querido, em nome de Jesus, você não precisa fazer cara feia, você não precisa se vitimizar, você não precisa contar história triste, sabe por quê? Quando Deus quer abençoar, Ele vai tocar em quem for necessário para trazer a vitória para a tua vida. Existe uma lei no marketing que fala que imagem é tudo. A mulher olha para Eliseu e fala assim, vejo que este que passa por nós é santo homem de Deus. Qual é a imagem que você está passando? Quando falam de você, qual é a imagem que passa? Quem aqui já encontrou com alguém no shopping, um irmão encontrou no shopping e falou, evento. Tá me ligando de São Paulo, é cobrança, mas mesmo assim eu vou atender. Qual é a imagem que você passa? Quando citam o teu nome. Irmã Maria, estou arrepiado aqui, meu Deus. Qual é a impressão que você deixa? Porque Eliseu, esse que passa por nós, é santo homem de Deus. As pessoas vão ter prazer em abençoar você. Por quê? Porque você está debaixo do governo de Deus. Você está debaixo de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, levanta a tua mão, é você ir para Sunem. E você está entendendo o que Deus está te dizendo? Diga glória a Deus. Entra no descanso, aquieta o teu coração, porque aquilo que você precisa, Deus já está preparando tudo. A palavra de Deus vai dizer então que ela disse ao marido, e então ela fala para o marido, façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro.
Você sabe que quando uma mulher quer algo do homem, é só ela pedir e insistir que as mulheres digam amém. E os homens digam misericórdia. Você imagine ela, porque ela foi a intercessora, foi a que Deus tocou. Deus não tocou no marido, Deus tocou na mulher. Mas você sabe que o homem, geralmente, grande parte dos homens, eles têm um padrão comportamental que nós chamamos de protetor desligado. O que é protetor desligado? Você fala com a pessoa e ela está ali no corpo, mas no espírito e na alma já saiu. Você conhece algum homem assim? Que você fala, ele, Você imagina essa mulher, meu marido, tudo bem? Olha, vejo que esse que passa por nós é santo homem de Deus. E eu imagino ele lá sentado. Assim, vamos fazer uma obra, um quarto lá em cima, uma suíte bacana, bonita para ele, obra de pedreiro. Tá bom. É quando aquela mulher chega para o marido e fala, olha, o nosso sofá já está difícil, já completou bodas de prata. Olha, está difícil, eu posso fazer uma prestação, comprar os móveis da casa e tal. Aí o homem está vendo futebol, né? Ah, claro, tá bom. Uma semana passa, o homem entra em casa, tudo novo, e fala, entrei na casa errada. Não, volta! Mulher, o que você fez? Eu não te falei isso na hora do jogo? Vou dar um macete para as mulheres, hein? Quem quer receber essa chave? A mulher. Quando você for falar e pedir algo para o seu marido, grava isso é ciência. Se eu sair de camburão aqui, me protege, hein, pastor? Quando você for pedir algo para o seu marido, peça, tem que ser algo positivo. Se quiser algo bacana e pedir para ele, peça enquanto ele está comendo. Por quê? Mas não no início. Porque quando ele está comendo, já da metade para o final, o que acontece? Quando ele bota a comida no estômago, passa a ter menos oxigenação de sangue para o cérebro. Então você fica mais lento. Quem fica com soninho depois da comida? Então você, por exemplo, você vai pedir uma coisa bacana. Hoje é rabada. Hoje é mocotó. Entendeu o mistério? Quando ele já está no segundo prato, meu amor, tem que falar contigo. Vamos trocar os móveis. Aí ele vai querer ter força, mas não vai ter oxigênio. Vamos ver, ou seja, vai dar menos gatilho no homem. Imagine essa mulher dizendo, olha, vamos fazer um quarto para o profeta. Aí me chama a atenção. Ela diz assim, olha, façamos-lhe. Vamos ser sinceros, ela é uma mulher rica. A casa devia ser imensa, o quintal enorme. Se ela chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, eu estou vendo que você passa por nós, mês sim, mês não, e todas as vezes que você vem na nossa cidade, você dorme na praça, você dorme debaixo da árvore. Vamos fazer o seguinte, a minha casa, o terreno é muito grande. Fica com a parte para você, porque eu sei que a maioria dos profetas, e vocês, como se mudam tão da hora, vocês podem trazer uma tenda, coloca aqui no meu quintal, eu dou uma parte do quintal para vocês, e vocês botam a tenda aí, e fica tudo certo. Seria um gesto bonito dela? Seria. Fica aí. Ou a mulher poderia dizer para Eliseu, Eliseu, faz o seguinte, eu te dou uma parte do quintal e você constrói um quarto para você. Seria bonito também? Seria. Mas se Eliseu constrói o quarto, ele ia deixar de fazer a obra de Deus para ficar focado na construção do quarto. A bênção que Deus vai te dar não vai interferir no teu ministério para com Deus. Presta atenção. Cuide das coisas de Deus, que Ele já está cuidando das suas.
Ah, mas pastor, Deus me deu uma casa de praia, é o diácono que estava sempre aqui. Deus me deu uma casa de praia em Búzios. Glória a Deus. Cadê o irmão no primeiro domingo? Está resolvendo as papeladas. Cadê no segundo domingo? Ah, ele está fechando com um caseiro. Cadê ele no terceiro domingo? Ah, ele é férias. Cadê ele no 75º domingo? Está no pagode em Búzios. Ele transformou a bênção em... A mulher disse para o marido: não será Eliseu que vai construir, nós vamos construir para ele. E o quarto não vai ser embaixo, porque casa de gente rica, os quartos, os melhores quartos ficam... E a nossa resposta não vem da terra, a nossa resposta vem de cima. E essa obra não é obra momentânea, não é uma obra circunstancial, é obra de pedreiro. Ou seja, eu não vou dar para Eliseu num dia e tirar no outro, não. É obra de pedreiro, é algo que nós vamos entregar e será fixo. O que Deus está falando para algumas pessoas aqui: se prepare, continue fazendo aquilo que Deus te chamou, porque Deus vai lhe dar uma bênção permanente. Não vai ser algo de um momento, não vai ser algo de uma circunstância, mas vai ser algo permanente. E a tua vitória não vem da terra, ela vem do céu. Será que você pode levantar a tua mão e adorar e glorificar a Ele? Pode aplaudir bem forte ao Senhor? Pega na mão do teu irmão e fala assim: hoje Deus vai lhe dar 4 presentes. O primeiro presente, fala para o teu irmão, Deus vai lhe dar uma cama. Tem irmão que deu cama, ele, aleluia. Deus entregou 4 presentes para Eliseu. O primeiro presente, vamos construir o quarto, mas vamos colocar uma cama. Cama é lugar de descanso. Eliseu, você faz um monte de coisa. Eliseu, você corre para um lado e para o outro. Eliseu, você não para. Deus olhou e falou assim: eu vou dar um lugar de descanso para o meu filho. Tem gente aqui que tem tanta responsabilidade. Tem gente aqui que tem tanta demanda na vida, que sustenta a família, que corre atrás dos sonhos, e você não para, porque você é agitado e você tem que correr atrás. E essa tua ansiedade é tamanha, que até para dormir você está tomando remédio. Tem gente aqui que dorme, parece que é um bife à milanesa, fica fritando de um lado para o outro. Não para de pensar, fica inquieto toda hora, e quando acorda no meio da madrugada, acorda angustiado. Por quê? Porque está precisando de uma provisão, está precisando de uma resposta. É muita responsabilidade, são muitas coisas nas suas costas, e Deus está falando para você: entre em Sunem, porque eu já estou tocando em pessoas para trazer vitória para você. E hoje Deus está lhe dando uma cama. Levanta a tua mão. Deus está tocando no sono de muitas pessoas aqui, porque existe uma promessa de Deus. Salmo 4, versículo 8: quando deito, logo pego no sono. Deus vai lhe dar um sono restaurador e reparador, porque tem coisa boa para acontecer na tua vida. Exalte a Ele. Eliseu, eu vou te dar uma cama, Eliseu. Para quê? Para você descansar. Mas o segundo presente, diga para o irmão que está ao teu lado, fala assim: Deus vai lhe dar uma mesa. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de honra. Salmo 23, versículo 5: Senhor, prepara uma mesa
diante dos meus. Mesa é um lugar onde Deus está trazendo honra para você. Deus vai trazer honra para pessoas que aqui estão. Eliseu passava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, até chamado de calvo ele foi, e ele mandou o urso atacar os bullying lá, que sofreu bullying lá, foram lá, o animal foi e devorou os homens. Eliseu, ele era muitas vezes perseguido, muitas vezes ele era rejeitado, muitas vezes, por que não, ele era comparado com Elias. Mas Deus falou assim: não, meu filho, eu tenho um lugar preparado para você. Eu tenho um lugar de descanso, onde você vai deitar, e enquanto você está deitando, eu estou trabalhando em teu favor. Mas eu, meu filho, vou te colocar num lugar de honra. Tem gente aqui que tem sofrido humilhações, tem gente aqui que tem sofrido perseguições, tem gente aqui que já foi desdenhado, já foi caluniado, e Deus vai fazer com você o que fez com Mefibosete. Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés, mas Davi disse para Mefibosete: não temas, porque hoje restituirei as terras que foram do teu pai, e a partir de hoje comerás comigo todos os dias na mesa. Deus colocou Mefibosete para sentar na mesa, e aonde era a debilidade de Mefibosete? Nos pés. Deus colocou a vergonha de Mefibosete debaixo da mesa. Quem via Mefibosete só via ele daqui para cima. O que Deus está querendo falar para você: existem marcas na tua vida, existem traumas na tua vida que Deus não vai arrancar, que fazem parte da tua biografia, mas os teus inimigos não vão enxergar. Por quê? Deus vai lhe dar uma mesa de honra. Aleluia! Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus vai lhe dar uma cama de descanso, Deus vai lhe dar uma mesa de honra, e Deus vai lhe dar uma cadeira. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus vai lhe dar uma cadeira. Porque a cadeira tem dois significados. Primeiro, cadeira é lugar de ensino. Tem gente que quer crescer, mas não quer estudar. Eu quero ficar rico. Quem quer ficar rico? Quem não fica triste se ficar rico? Mas como você vai ficar? Eu vou lá para as criptomoedas. Vai em cana, em Fantástico vai atrás de você. Não, eu vou isso, aquilo, outro. Eu quero enriquecer, eu quero crescer. Mas hoje as pessoas não querem estudar. Aí vem aqueles discursos, dos crentes sem contexto. Deus está me chamando, Deus tem pressa. Onde Deus tem pressa? Deus é dono do tempo, meu irmão. Quem tem pressa é você, seu ansioso. Agora você não quer estudar. Hoje as pessoas elas querem fazer cursinho de 2 dias para ter um diploma só para postar na rede social, cujo diploma não serve para nada. Hoje as pessoas querem falar daquilo que não sabem e não têm conhecimento. Hoje existe um monte de pessoas na internet, como nas próprias igrejas, mensagens, com todo respeito, não estou criticando ninguém, que você assiste o pregador, o corte da mensagem, 1 minuto muda a tua vida. Se você for assistir 45 minutos, deu 1 minuto a mensagem. Hoje as pessoas se encantam muito mais com frases de efeito, porque o sucesso é a chave do gatilho emocional da vitória. Uau! Me explica sobre isso. Aí é mistério. Deus falou até aqui. Hoje as pessoas elas não querem sentar. Faculdade? Que isso? Faculdade não dá dinheiro. Meu querido, você não faz faculdade só para ter dinheiro, você faz para ter cultura. Você fala para quando você abrir a boca, as pessoas do lado de fora te respeitem.
Tem um monte de crente que fala, é perseguição, perseguição. Claro, um monte de crente falando besteira. As pessoas de fora do mundo têm que olhar para você e falar assim, eu quero ouvir você falar, porque você tem conteúdo. Ô Eliseu, eu vou te dar uma mesa, mas vou te dar uma cadeira, porque enquanto você prega, enquanto você ora, você também vai estudar. Para você saber o que Moisés falou, você vai estudar para saber o que Elias falou, para que você seja grande, meu irmão, que em nome de Jesus você saia daqui com desejo de aprender, com desejo de estudar, porque em nome de Jesus, levanta a tua mão, Deus vai te levar em lugares altos. Aleluia! Mas eu não consigo ler um livro, porque eu tenho TDAH, agora é moda. Não estudou a vida toda, agora tem TDAH. Ou é narcisista ou é TDAH. O homem machista, é narcisista. Os doutores agora. TDAH, não se concentra, nunca leu o livro do Chapeuzinho Vermelho. Não lia um gibi, não tem hábito. Agora bota esse marmanjão para assistir um jogo, nem pisca. Ainda dá carrinho na hora. Eliseu, senta Eliseu. Eu tenho a cadeira para você. Eu estou falando aqui porque eu sei que existem pessoas aqui que Deus vai colocar em cadeiras que você nunca imaginou que Deus fosse te colocar. E Deus vai te colocar diante de pessoas muito grandes. Porque cadeira também é lugar de promoção. Levanta a tua mão, Deus vai trazer promoção para pessoas aqui. Se você for no médico, na recepção do médico tem uma cadeira. A cadeira da assistente, da secretária, é um tipo de cadeira. Quando você entra para o consultório, é outro tipo de cadeira que você senta. E o médico tem outra cadeira. É assim nas empresas. A cadeira do diretor é diferente da cadeira do gerente. Deus vai trocar cadeiras aqui. Deus vai trocar cadeiras e se prepara. Vai ter gente recebendo promoção. Vai ter gente mudando de emprego, porque Deus está falando nessa noite, se prepare, Ele vai te dar uma cama que é lugar de descanso, Ele vai te dar uma mesa que é lugar de honra, Ele vai te dar a cadeira que é tempo de ensino, mas Ele vai te dar a cadeira que também é tempo de promoção. Se eu fosse você, levantava a mão e começava a agradecer a esse Deus. Agora, deu cama, deu mesa, deu cadeira, e diga para o irmão que está ao teu lado, Deus vai lhe dar hoje um candeeiro. Fala para ele, o mais importante é o candeeiro. Mas por quê? Qual é a função do candeeiro? Os quartos eles eram acesos com as candeias, e não com candeeiro. O candeeiro, o pastor Cleolana, podia ser retirado. É apenas um objeto, um utensílio de decoração. Nada disso. O candeeiro representava os 7 Espíritos de Deus. Por que botaram o candeeiro? Para que todas as vezes que Eliseu entrasse no quarto e visse que cama linda, que mesa linda, que cadeira extraordinária, ele olhasse para o candeeiro e falou, eu só tenho isso tudo porque eu tenho o Espírito de Deus. Eu só conquistei isso tudo porque tem candeeiro. Porque se não tivesse candeeiro, não teria nada disso. Deus vai te levar a lugares altos, mas não esqueça que o candeeiro tem que estar no teu quarto. Para que quando Eliseu estivesse estudando à noite, sentado, e a sua calvície brilhando, as pessoas passavam, porque vocês sabem, né, que não sei você, mas aqui não, em Vila Rosali não, mas quando as pessoas passam diante de uma casa bonita, eles ficam curiosos, né, passa e fica olhando para cima, né, quase bate com o carro às vezes. As pessoas passavam na casa da mulher,
e viu ali a luz do candeeiro e Eliseu. Que houve, hein? Que houve? O que houve eu não sei, mas o profeta Eliseu agora ganhou um quarto, e ele está ali, buscando a presença de Deus, porque a mulher rica o abençoou. As pessoas que te cercam vão ser pessoas que vão propagar a tua vitória. Mas nunca se esqueça do candeeiro, porque o Espírito Santo de Deus é que trouxe a vitória, a promoção e a conquista para Eliseu. Que você saia daqui hoje tendo uma convicção: eu recebo esses 4 presentes, e em nome de Jesus o que nunca vai faltar na minha vida é o candeeiro, porque podem tomar tudo de mim, mas se eu tiver o candeeiro, eu tomo tudo de volta. Aplaude e glorifique bem forte ao Senhor. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o irmão que está ao teu lado: vamos para Sunem, meu irmão. Vamos para Sunem, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Estenda a sua mão assim para cima, ó, e para frente, as duas. E pela fé, eu gostaria que você entregasse algo que está te trazendo ansiedade. Não é uma mentira, não é uma coisa da tua cabeça, você está ansioso. É uma conta para pagar, é uma situação no teu casamento que está difícil. São vários fatores, mas você está ansioso, e Deus está te convidando: vai para Sunem, porque lá vai ver descanso e provisão. Fale com Deus de onde você está, abra a tua boca e faça a oração que eu não vou poder fazer por você. Faça a oração e coloque diante de Deus aquilo que eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, Deus conhece, e Deus já está falando: olha, eu estou tocando em pessoas para te trazer a vitória, e você não vai precisar se vitimizar, você não vai precisar de maneira alguma, você não vai precisar fazer cara feia, porque Deus já está providenciando tudo. Deus está te colocando numa cama, um lugar de descanso. Deus está tocando e está te dando promoção. Deus está te dando, meu irmão querido e amado, uma cadeira, um lugar de honra está sendo preparado. Vem promoção de Deus, e se prepare, mergulhe no ensino, vai crescer na graça e no conhecimento. Aleluia! Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, e deixa o teu candeeiro ficar aceso. Ah, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós levantamos a nossa voz em oração e te pedimos, ó Deus, que tu derrame da tua glória e do teu poder, e que os candeeiros possam ser acesos nessa noite, e a tua luz brilhe, a tua glória possa ser manifesta nessa noite, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração e restituição, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu Senhor, levanta o cansado e multiplica a força daquele que não tem vigor. Toque em quem você precisa tocar, Pai. Faça aquilo que o Senhor tem que fazer, em nome de Jesus. Faça o milagre. Faça o milagre nessa noite. Toca da cabeça à planta dos pés.
aqueles que têm dormido mal. Eu profetizo a cura da insônia, Senhor. A regulação da ansiedade, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, batendo em retirada. Em nome de Jesus, aquieta a alma do teu povo e enche-nos com o teu Espírito. Em nome de Jesus, abra a tua boca e adore Ele. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Você pode dizer bem forte: temer porque Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. seu nome é Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levante as tuas mãos e glorifique. Levante as tuas mãos e exalte a Ele. Porque enquanto você dava glória a Deus, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Se eu fosse você, eu abria a tua boca e glorificava. Se eu fosse você, eu abria a tua boca e exaltava Ele. Porque em nome de Jesus, Deus está renovando pessoa nessa noite. Deus está batizando com fogo. Deus está curando vidas. Seja cheio da presença de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus. Adore Ele. As águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Estenda a sua mão assim para frente. Meus irmãos, daqui para o final do ano, eu creio, muitas pessoas darão testemunhos de vitória. E eu convido você, que eu estou aqui uma vez por mês até dezembro. E dia 12 de novembro eu vou estar aqui, segundo domingo à noite. E em nome de Jesus, já vai ter gente aqui dando testemunho do milagre. Por isso, qual é a palavra de Deus hoje? Não se desespere,
Não faça força. Deus não precisa da tua ajuda. Ande em obediência, porque Ele já tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro para você. Você crê nisso? Levanta a tua mão então. Começa a agradecer. A tempestade e o vento forte não vão. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, Levante suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo precioso que Tu nos deste, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Te peço agora, leva-nos debaixo da Tua proteção. Chegamos aqui debaixo dela e queremos ir debaixo da Tua proteção, Pai. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por esses meses que nós vamos ter uma voz profética, ó Pai, por um caminho diferente que nós estamos buscando. Muito obrigado por essa viagem até Sunem. Muito obrigado pelos Teus cuidados. Muito obrigado pelo Teu amor por nós. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica. Aplausos a Ele. Dê um abraço no seu irmão e diga a Ele: Jesus te abençoe ricamente.